Temos em estúdio Luca Bussotti, não sei o que é, tanto académico. Bem-vindo ao Sejas 9. E o que é que pode tecer acerca deste assunto? Vamos olhar para esta visita e perceber os contornos políticos da mesma. Bom dia. Do lado moçambicano não é fácil compreender as razões dessa visita, porque embalou a nível africano, mas a nível internacional, certamente que não é um exemplo de democracia. Embalou foi eleito, de fato, autoproclamando-se presidente, ou seja, no meio do processo eleitoral ele se autoproclamou, e, portanto, na Guiné-Bissau há uma oposição muito dura contra ele. Depois é um presidente que não gosta de eleições, porque as eleições legislativas deviam acontecer em 2022, só aconteceram em 2023. Ele perdeu as eleições, a coligação PAI Terra Arranca tem maioria absoluta, ele formou inicialmente um governo com o partido da maioria, o PAI-GC, mas depois pensou bem de dissolver o parlamento e formar um governo presidencial. Portanto, esses todos são elementos que, francamente, deixam muitas perplexidades na iniciativa de Moçambique em convidar Embaló. Provavelmente teremos que ler esse encontro mais do ponto de vista da Guiné-Bissau do que de Moçambique. Certo, do ponto de vista da Guiné-Bissau, como é que podemos olhar para a Guiné-Bissau? Já trouxe aqui algumas ilações que apontam para, portanto, um respeito pela democracia no início e, portanto, no fim nota-se esse curvar da linha. Portanto, que descrições ou que exemplo, por exemplo, a Guiné-Bissau pode trazer para Moçambique? Do ponto de vista democrático. A Guiné-Bissau, digamos assim, nós temos que distinguir entre as instituições da Guiné-Bissau e a sociedade civil. Em termos de instituições, neste momento a Guiné-Bissau é um país sob pressão. Por quê? Porque este ano é o ano das eleições presidenciais, que já deviam ter sido marcadas, mas como o Embaló sempre faz, ele tenta adiar as eleições, que provavelmente ele vai perder. Portanto, podemos dizer que ele é um presidente que está no fim do mandato e que tem eleições à vista. Portanto, provavelmente, esta visita a Moçambique, segundo a perspectiva guineense, é uma visita que visa enaltecer a imagem internacional da Guiné-Bissau. Eu tenho essa explicação. Agora, do ponto de vista da sociedade civil, eu conheço um pouco a sociedade civil da Guiné-Bissau. A sociedade civil é muito proativa, muito interessante, etc. Mas, em termos institucionais, neste momento, de fato, a Guiné-Bissau é um país em grandes dificuldades. Certo. E olhando para estas dificuldades, nota-se aqui que, portanto, a oposição decidiu, portanto, não, de certo modo, associar-se a esta intenção de dar as chaves da cidade de Maputo. Portanto, como é que olha para esta posição da nossa oposição? Bom, a entrega da chave foi dada a presidentes, por exemplo, de Portugal, de Malawi, etc. Agora, entregar a chave da cidade a uma personagem como o Embaló, de fato, desperta muitas perplexidades. E certamente que as oposições, quer Renamo, quer MDM, quiseram enaltecer este elemento antidemocrático que Embaló representa na Guiné-Bissau, mas digamos um pouco em toda a África Ocidental, na CEDEAO, etc. E, portanto, eu acho que foram coerentes as oposições, porque não podemos considerar Embaló como exemplo de democracia, de pluralismo no contexto africano. Certo, e olhando para esta visita, é notório que o país, ou Guiné-Bissau, vai para mais uma eleição. A ideia principal não é de criar mais um mandato, ou neste caso, avançar-se para mais um mandato, uma vez que é notório que existe uma oposição interna, bem como externa, da Guiné-Bissau. Sim, certamente que Embaló vai querer se recandidatar para um segundo mandato,
Eu acho que ele não vai conseguir, porque mesmo as últimas eleições legislativas foram muito claras, atribuindo uma maioria absoluta ao PAIGS. Inclusivamente, podemos acrescentar que Embalo foi chamado de Bolsonaro da África. Agora, mesmo em termos de família política, Embalo não tem nada a ver com a Frelimo, pertence a uma família política diferente. Portanto, do ponto de vista moçambicano, é realmente pouco compreensível esta visita de Embalo neste momento político. Certo. Podemos ter dois pontos interessantes nesta visita. Existem, talvez, pontos que Moçambique possa explorar, portanto, da Guiné-Bissau, olhando para o cenário político, social daquele país. Existem sempre pontos, ou seja, relações bilaterais sul-sul são sempre, digamos, podem sempre trazer benefícios. Eu vi as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, que dizia que Moçambique pode oferecer formações a nível, por exemplo, de operadores portuários, visitou o porto de Maputo, etc. Portanto, isso não quer dizer... A personalidade de Embalo, isso não vai impedir, certamente, que haja relações bilaterais mais profundas entre os dois países. Mas, claramente, que a figura de Embalo representa, neste momento, um grande entrave para que essa cooperação bilateral possa se desenvolver.